Depois de 17 anos estudando comportamento humano, uma coisa que eu percebi foi que quase todas as pessoas estão tentando mudar alguma coisa, algum padrão, um comportamento que a pessoa não gosta, usando o nível errado da mente. Então, todas as pessoas devem conhecer alguém que consegue viver de uma forma leve. A pessoa consegue trabalhar, consegue estudar, cuidar bem do corpo, se alimentar bem e tudo mais, né? E se existem pessoas assim, por que que algumas pessoas acabam tendo tanta preguiça, tanta falta de foco, tanta ansiedade para fazer as coisas, estresse, reclamação, vitimismo e tudo mais? Da onde vem toda essa autossabotagem que a gente cria? Se você quer agora entender como o cérebro de cada uma dessas pessoas funciona, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, então vem aqui comigo. Eu vou explicar como que a nossa mente funciona e por que que tem coisas que deveriam ser mais simples de serem modificadas na nossa vida. Teoricamente, racionalmente, elas deveriam ser mais fáceis de serem mudadas, mas quando a gente fala sobre a forma de reagir às coisas, ou de se comportar e tudo mais, não é tão fácil mudar. Isso, as pessoas não conseguem mudar e sustentar essa mudança, mesmo quando elas tentam, né, usando, sei lá, força de vontade, livros, terapia, algum outro método, e eu vou tentar abordar cada um desses fatores aqui nesse vídeo, né? E o que que tem de bom e de mal, né? O que que tem de positivo e de negativo em cada um deles. E no final desse vídeo eu vou também te dar um presente, uma coisa que eu acredito que para você vai ser algo interessante, então segue aqui comigo. O meu nome é Bruno Gianoli, faz 17 anos que eu estou estudando e trabalhando com pessoas, focando especificamente em processos de mudança, a forma que a gente se comunica com a gente mesmo e a forma que a gente se comunica com as outras pessoas. E o que eu tenho para te falar sobre mim é que quando eu comecei a estudar sobre a mente, sobre comportamento, foi numa fase da minha vida em que, vamos dizer, eu não tinha um futuro muito promissor. Eu não tinha uma expectativa de ser uma pessoa realmente bem sucedida, uma pessoa realizada, e eu falo isso tanto no sentido profissional, quanto de autorrealização mesmo, né? De se sentir bem com quem você é realmente. Eu nunca fui inteligente na escola. Eu tinha habilidade social perto de zero e timidez, medo de falar em público, quando eu tinha que apresentar trabalho, algumas coisas assim. Tinha repetido de ano, repeti a oitava série. E depois que eu consegui terminar o ensino médio, eu fiquei um ano absolutamente sem fazer nada, jogando joguinho de computador, algumas coisas assim. Eu não estava estudando, eu não estava trabalhando, e não é que eu não estava conseguindo emprego, eu, no fundo, não estava indo em busca disso. Era uma forma de ver o mundo, talvez uma falta de responsabilidade, algumas coisas assim. E aí, na época, eu tinha uma ex-namorada, né? Na época, minha namorada. E ela insistiu para eu entrar num curso técnico e tal, né? E eu acabei entrando, fiz uma prova lá, acabei passando na prova. E eu fiquei amigo de um rapaz da sala, o Robson. E ele estudava, ele ia falando sobre as pessoas, né? Ele falava, "Ó, aquela pessoa ali tá pensando isso, tá fazendo isso e tal." E aí eu comecei a me interessar sobre como a mente, sobre como o corpo funciona. E aí eu fui começando nessa interação com ele a vislumbrar uma possibilidade de mudança em mim. Então, eu comecei a falar com esse rapaz em 2007. Nessa época eu comecei a ler alguns livros e tal. E em 2009, é, eu trabalhava com contabilidade, eu trabalhava no escritório, e logo depois eu entrei na faculdade, e eu comecei na minha vida o que a gente poderia chamar de uma vida de adulto, vamos chamar assim, né? Com responsabilidades, problemas para resolver, é, metas, obrigações, hora para acordar, hora para fazer as coisas que eu tinha que fazer, né? E eu lembro que o que eu queria era sentir que eu era uma pessoa funcional. Uma pessoa responsável, que consegue se relacionar com as pessoas, né? Que tem um relacionamento, que tem um grupo social que, de repente, gosta de conversar comigo, né? Uma pessoa percebida como alguém interessante pelas outras pessoas, responsável, competente, uma pessoa que faz aquilo que se compromete. Eu até venho hoje batendo metas de realizações, tanto financeira quanto metas de saúde física, várias coisas assim, né? E é muito interessante pensar que naquela época eu não pensava em nada disso, né? Tão talvez grande assim. Era uma coisa um pouco mais sutil. E eu vejo que o que eu sou hoje, o que eu me tornei hoje, foi uma consequência de ter dado alguns passos que foram importantes de ter dado lá naquela época que começou em 2007. Eu fiz uma formação, a primeira em 2009. E tudo isso foi consequência de eu ter aprendido a modificar até mesmo padrões internos meus. Mesmo que hoje eu vejo como coisas simples e bobinhas, assim, mas na época não era. E a gente sempre pensa que depois que a gente superou alguma coisa, aquilo era simples e bobo, mas enquanto a gente está passando por aquilo,
aquilo não é simples e bobo, aquilo é o problema da sua vida. Então, o problema que você acorda hoje ou dorme pensando, em algum momento ele pode ser algo que você vai olhar para trás e ver como simples e bobo, e comigo foi assim também. Quando eu comecei os meus estudos, então só para dar uma ideia geral aqui, estava muito na moda falar sobre pensamento positivo, se visualizar sendo capaz de atingir as coisas, né? Era novidade na época um livro que ficou famoso, chamado O Segredo. Talvez você já tenha ouvido falar, se você estuda um pouco de desenvolvimento humano, alguma coisa assim. Eu lembro que eu devorei aquele livro, comecei a aplicar todas as técnicas, todas as ideias que o livro propunha para a gente fazer. E eu ficava me imaginando, né? O livro falava muito sobre isso, imaginar, sentir você lá tendo resultado, tendo autoestima, as pessoas gostando de mim, eu gostando de mim e tudo mais. E essas coisas não estavam transformando a minha vida. Então, hoje eu sei por quê. Né? Hoje eu vejo por quê, eu vou falar por quê, inclusive, nesse vídeo, nessa aula. Só que na época eu não sabia por quê. Eu lembro que na época eu comecei a realmente ter certeza que era uma falta de capacidade minha de ser uma pessoa realizada. E eu ficava imaginando, né, se nem a energia do universo consegue me ajudar, consegue dar um jeito em mim, então talvez eu seja realmente um caso perdido, talvez eu não tivesse nascido realmente para dar certo. E eu teria que aceitar, né, que eu ia viver uma vida mediana e tal. E a minha sorte é que nessa época eu também estava estudando vários padrões de sucesso em livros de pessoas realmente bem-sucedidas, e não alguém que só inventou uma teoria do nada, né? Então, numa dessas leituras e conteúdos que eu lia, né, de livros realmente sérios assim, eu encontrei uma menção à programação neurolinguística. Foi a primeira vez que eu ouvi aquele termo, né? Foi por volta de 2009, mais ou menos. E no mesmo ano, em 2009, eu fiz a minha primeira formação em programação neurolinguística, que foi aí que a minha vida começou a dar um salto realmente significativo. Obviamente, eu fiz uma formação. Quando eu fiz a primeira formação, a minha vida começou a mudar, mas ela não mudou logo de cara. Então, o que que eu fiz? Eu comecei, nessa época, a iniciar um processo de uma busca interna. Eu aplicava em mim as ferramentas que eu aprendi no curso, e depois eu ia lendo livros, outros materiais, e aprendendo mais sobre isso e aplicando cada vez mais em mim, até que começou a ficar claro para mim o que que eu realmente precisava fazer para mudar as minhas atitudes, frente à vida, frente ao mundo, e aí eu fui me soltando, tanto no sentido social mesmo, de timidez e tudo mais, quanto no sentido de eu fui começando a gostar de mim e me tornar uma pessoa mais autorresponsável, vendo que quando eu estava passando por um processo, alguma coisa que estava me incomodando na época, eu sabia que aquilo era uma coisa que eu poderia entender internamente e processar e resolver aquilo. E nessa época eu também fazia aplicações de técnicas, nem cobrava, mas eu fazia aplicações de técnicas em pessoas conhecidas, né? Eu estava treinando aquilo, fazendo em mim, e aí eu atendia, fazia vários atendimentos, e eu fui desenvolvendo um jeito meu de aplicar as ferramentas. Um jeito que funciona em pessoas normais, do Brasil, né? Os livros, a maioria são americanos, então eles têm um jeito de falar, alguma coisa assim, e eu fui adaptando, criando aquilo ao longo do tempo, e depois de um tempo eu comecei realmente a trabalhar com atendimentos terapêuticos, o que me fez aumentar a quantidade de pessoas que eu atendia e entender e aplicar melhor cada vez mais esses padrões, né? E ajudar as pessoas a rapidamente criarem processos de mudança. Hoje eu sou pós-graduado em neurociências, psicologia analítica, gestão de pessoas e meus principais estudos, minhas principais áreas de interesse ainda são a programação neurolinguística e a hipnoterapia, que é uma ramificação da programação neurolinguística quando é bem utilizada, né? E tudo isso me fez entender a influência sutil de partes profundas da nossa mente no nosso processo de mudança, não é uma coisa tão direto ao ponto assim. Eu tenho várias participações em documentários, a maioria da Rede Globo, que me chamava, né, por me achar. Primeiro me acharam na internet, aí começaram a entrar em contato comigo, eu fiz algumas entrevistas e eles gostaram. Eu falei sobre psicologia positiva, realização, como estabelecer nossas metas de fim de ano, o que que a nossa mente faz pra gente se sentir bem, se sentir mal. Eu dei várias entrevistas assim e ao longo desses 17 anos eu ajudei facilmente milhares de pessoas a atingirem metas de eu tô travado nessa área da vida, eu preciso chegar nessa área, o que que eu faço para dar esse salto aqui? Então eu trabalhei bastante com pessoas que tinham vícios, medos, ansiedade, procrastinação, síndrome do impostor, questão com emagrecimento e várias outras coisas assim. E o que que eu percebo é que essas mudanças que as pessoas passaram foi algo criado num tempo muito menor do que elas imaginavam que era possível. Então a própria pessoa, depois de ela perceber que ela mudou, ela falava, cara, foi muito rápido. Isso é muito legal. Então vamos entender primeiro que o nosso cérebro funciona 100% do tempo e ele está, né, 100% do tempo que a gente está vivo, e ele desenvolve mecanismos e estruturas para funcionar gastando o mínimo de energia possível para nos fazer sobreviver.
Então, o foco do nosso cérebro não é nos fazer feliz, fazer a gente ser realizado, ter autoestima, alguma coisa assim. Ele existe para fazer você economizar energia e não morrer. Não morrer logo, né? Então, o que você está fazendo desde que você nasceu é criar atalhos mentais que fazem essas coisas, fazem você economizar energia e não morrer de forma abrupta. E não importa para o seu cérebro se o jeito que você está vivendo a sua vida vai te fazer ganhar dinheiro, ter sucesso, ser admirado, ter um corpo saudável. Se você aprendeu em algum momento que procrastinar é algo seguro, porque você não se expõe, não corre risco de passar vergonha, não vai ser excluído de um grupo, ou não vai ser mandado embora, alguma coisa assim, é isso que você faz. Porque é o caminho simples e a sua mente aprende caminhos o mais simples possível para economizar energia, sobreviver. Se você aprendeu que organizar a sua vida financeira é algo que dá muito trabalho, te deixa estressado, você vai tentar evitar isso a todo custo e arrumar outras coisas para fazer, pensar, arrumar desculpas e tal, porque o seu cérebro ele é muito mais inteligente do que você pensa. Então ele te faz ter as melhores desculpas, os melhores pretextos ali para você não precisar, né, gastar essa energia com coisas que você vai precisar gastar uma certa energia. Só que, racionalmente, você começa a questionar seu estilo de vida. Você começa a se questionar, se frustrar por estar vivendo uma vida do jeito que você vive, e você tem a intenção racional de mudar, e é aqui que geralmente você começa a fazer terapia, ou você começa a consumir conteúdo de autoconhecimento na internet. E esses conteúdos, algumas pessoas realmente são boas no que fazem, né? Elas realmente falam algumas coisas, mas elas não entregam ouro nos conteúdos gratuitos, né? Então você fica vendo conteúdos no YouTube aí, e sempre a pessoa te dá uma explicação que você gosta de ouvir, mas falta o pulo do gato, por dizer assim. E, claro, né, tem pessoas que não fazem a mínima ideia do que estão falando. Só que a pessoa tem uma boa oratória, ela tem um cenário legal, ou a pessoa é uma bonitinha e tal, parece uma pessoa bem sucedida, e você acredita naquilo que ela está falando, e às vezes aquilo não faz o menor sentido. Então, eu quero explicar um pouquinho sobre cada tipo de processo de mudança, dos mais comuns que a gente vê por aí, e falar o que tem de bom, de ruim em cada um. Primeiro, tentar entender, né? Geralmente, terapia tradicional. Ela tenta nos ajudar a entender as situações e mudar meio que pela força de vontade. Você vai pensando sobre a sua vida e tentando se policiar para fazer aquilo. Só que isso consome uma energia muito grande, né? Se a gente for pensar, a gente está fazendo um movimento literalmente contra o que o cérebro quer, que é gastar energia mental para ficar pensando sobre essas coisas. Não quer dizer que não funciona, não quer dizer que vai matar seu cérebro, mas é uma coisa muito cansativa e que demora muito e às vezes não produz mudanças. Tem gente que faz anos de terapia para tentar resolver alguma coisa, a pessoa fica especialista no problema dela, sabe tudo, mas não consegue resolver. E a pessoa começa a gastar muita energia naquilo, né? Então, esse é um dos principais motivos pelo qual esse tipo de mudança não dura muito. A pessoa começa a tentar se esforçar pela força de vontade, mas o cérebro dela vê que está consumindo muita energia e fala, viu, vamos voltar aqui, ó, fazer as coisas do jeito que a gente fazia antes, que era mais fácil, né? Então, o processo de mudança realmente não acontecia de uma maneira definitiva. Ele só acontecia enquanto você estava prestando atenção naquilo. Uma outra coisa que está muito em pauta hoje são terapias holísticas, energéticas, algumas coisas assim. E o grande ponto sobre energia, eu não vou falar aqui que existe ou não existe energia, tá? Eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas a maioria das pessoas acreditam e buscam isso justamente por acreditar. A questão é que a gente não tem competência cognitiva para saber entender e direcionar essas energias, se elas existirem. Então, como a gente não tem uma forma de mensurar realmente, avaliar os resultados, a gente não tem como saber qual é o próximo passo que a gente tem que dar. Então, nesses quase 20 anos que eu tenho de estudo, eu já vi tranquilamente algumas centenas, se não milhares de pessoas que estão nessas terapias aí de energia, de pensar, alguma coisa assim, né, de tentar atrair essas coisas assim, e elas não conseguem ter o resultado e não conseguem saber nem qual é o próximo passo que elas precisam dar, porque elas não conseguem avaliar onde elas estão naquele processo de tratamento. Então, algumas pessoas realmente passam por algum tipo de mudança. E isso é muito importante. E eu vou colocar aqui, né, algumas informações para vocês, mas por que que algumas pessoas realmente passam por um tipo de mudança nesses tipos de terapia? Por causa de um fator provado pela ciência chamado efeito placebo. Placebo é o nome de um medicamento que não tem nenhum princípio ativo, mas quando você toma, você acredita que vai melhorar, você realmente melhora. Então, em muitos casos, a pessoa efetivamente acredita naquele processo, acredita que o que ela está fazendo vai funcionar e tal, e ela realmente tem algum tipo de melhora. Agora,
As pessoas que já estão há semanas, meses, talvez anos fazendo esse tipo de terapia e não resolveu a vida, não transformou aquilo que ela precisava transformar, significa que ela não exerceu aquele efeito placebo. Ou seja, ela está tentando patinar numa coisa que não vai levar ela para lugar nenhum. Aí tem uma onda de internet, já faz uns. Isso faz mais de 20 anos que se fala disso, mas começou a virar moda há uns 8, 9 anos mais ou menos, que é começar a. E felizmente isso já está sendo cada vez mais desmascarado, tá? Mas ainda tem um pessoal que começa a associar algumas mudanças comportamentais ou mentais ao que eles falam que é física quântica. Aí, eles pegam conceitos da física quântica, explicam errado, eles explicam o conceito da física quântica, eles falam assim: ah, então, como isso é desse jeito aqui no mundo ó, quântico, então a sua mente pode fazer isso. Aí fica uma coisa meio especulativa, mas parece que tem uma explicação muito boa científica naquilo. Só que eles começam a falar que a física quântica prova que a nossa mente cria, modifica a realidade, mas quando a gente vai procurar artigos sérios da física, a gente percebe tudo isso sendo desmentido. Então, a física realmente nega que a física quântica afirma, né, que a mente muda a realidade. Então acaba sendo um efeito aí parecido com essa ideia do efeito placebo, né? Algumas pessoas usam isso que elas chamam de física quântica e muda alguma coisa, mas é porque ela achou que ia mudar. Quem não mudou ainda não vai mudar, porque o efeito placebo não aconteceu ali com aquela pessoa. E aí também existe uma onda, né, do pensamento positivo, que é quando a pessoa começa a aprender a fazer afirmações, sejam elas mentais ou verbais, falando: ah, eu vou ser bem-sucedida, eu sou bacana, eu sou importante, todo mundo gosta de mim, eu vou conseguir aquele emprego, eu mereço, essas coisas todas assim, né? Grande questão é, os pensamentos não mudam crenças. Você pode ficar a vida inteira tentando pensar que você consegue mover o objeto com a mão, e eu não estou dizendo que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas não é sobre isso, você nunca vai acreditar que você vai conseguir. Então, você pode ficar pensando: ah, eu vou conseguir mexer objetos com a mão, eu vou conseguir flutuar, vou conseguir atravessar a parede. Você pode pensar o tempo que for sobre isso. Você sabe, sua cabeça sempre vai saber que você não acredita nisso. E o motivo é simples: o pensamento funciona num nível mental diferente das nossas crenças. Na minha opinião, o pensamento positivo é a tentativa de mudança mais perigosa que existe pelo fato de a pessoa aprendeu a pensar positivo. Então, ela acha que ela já acredita nos potenciais dela, ela acha que ela acredita no merecimento dela. E como ela acha que ela acredita nessas coisas, ela não consegue enxergar que realmente ela precisa mudar alguns padrões. Ela não percebe o que está errado ali, então ela faz errado achando que está fazendo certo. Então, como que a gente precisa fazer para realmente produzir uma mudança consistente e real? E a resposta é que a gente precisa aprender a acessar e modificar esse nível mental que as linhas de força de vontade, pensamento positivo, efeito placebo não conseguem atingir. E a gente faz isso criando uma integração e uma inter-relação entre os nossos pensamentos e nossas emoções. E isso é feito tanto percebendo como que o nosso corpo reage às coisas, né? Num nível emocional, num nível instintivo, um pouco mais profundo, um pouco mais interno, quando a gente está fazendo uma coisa ou pensando sobre fazer aquilo, e aí a gente precisa ficar num estado interno que cria essa correlação, pensamento e emoção, pelo tempo suficiente para conseguir acessar um nível da mente que é além do racional. Então é como se a gente abrisse uma porta na nossa mente, que só se abre em alguns momentos específicos do nosso dia. Ela já se abre algumas vezes, mas a gente não sabe quando ela vai abrir, nem como entrar lá dentro para fazer mudanças, né? Então a gente não consegue entrar nela e imaginando que tem uma sala depois dessa porta, a gente não consegue reorganizar o que tem nessa sala. Então a gente acha que pensar positivo vai reorganizar aquilo, só que não vai. Nessa sala existem as leis da nossa mente, as regras gerais sobre quem você é, sobre o que é possível, sobre o que não é possível, sobre o que você merece, sobre quais são suas permissões, quais são seus medos, o que você acha que vai acontecer se você tentar uma coisa, então é melhor não tentar, essas coisas todas assim. E quando você aprende como abrir essa porta, e você aprende como entrar nela tranquilamente para entender como que as coisas estão funcionando lá e modificar as coisas que estão, vamos chamar de desatualizadas, que não fazem mais sentido, né, para ser a pessoa que você vem querendo ser, você consegue atingir esses níveis de mudança. E essa sala tem 4 níveis principais que estão rolando ali, que estão funcionando ali. As nossas mentalidades, que são atalhos mentais que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? E eles fazem a nossa mente realmente pegar atalhos. As nossas crenças,
que são as verdades que a gente tem, as nossas aprendizagens mais profundas, né? O que a gente toma como verdade na nossa vida. Os nossos gatilhos emocionais, que são uma espécie de permissão que a gente dá para uma situação externa para definir quando alguma coisa pode nos gerar uma emoção, como raiva, medo, tristeza, frustração, ou alguma outra emoção que ou nos paralisa ou que nos faz ficar agressivo, alguma coisa assim. Então, repare que a gente tem é, coisas ou pessoas que nos induzem emoções, né? E o quarto são os padrões sistêmicos. É um tipo de crença um pouco mais profundo do que as crenças normais, né, que a gente tem sobre a gente, sobre o mundo, mas são as crenças sobre nossas relações profundas, nossas relações íntimas e como a gente se percebe nesses sistemas. Então, essas crenças sistêmicas acabam funcionando até mesmo depois que a gente sai daquele sistema. Por exemplo, você se compromete com alguém que, se aquilo der errado, você nunca mais vai se relacionar com alguém, ou em algum nível de comunicação ali, alguém te falou uma coisa que você começou a acreditar sobre você, e para aquele sistema existir, você precisa quase que honrar aquilo que foi falado de negativo sobre você, né? Então, o que pode acontecer é que mesmo que depois a pessoa mude de país, que a pessoa tenha morrido, você sistemicamente ainda organiza essa ideia profunda sobre você. Então eu começo a acreditar, por exemplo, que eu nunca vou dar certo com ninguém. Ninguém vai me amar, por exemplo. Aí eu começo a acreditar nisso num relacionamento que eu tô. Aí o relacionamento que eu tô acaba. A pessoa vai embora, a pessoa vive a vida dela e tal. Só que às vezes eu tenho ainda na minha mente esse sistema, né? Num nível de que é como se eu colocasse numa caixinha específica aquilo, e essa crença sobre mim tá dentro dessa caixinha. E eu honro de alguma maneira, né? Eu me apego de alguma maneira ao que aconteceu nesse sistema. Então, um ponto interessante sobre esses quatro níveis, né? Se a gente for pensar assim, nessa salinha, é que essa sala mental ela é dinâmica. Então, ao longo da nossa vida, realmente é possível que pouco a pouco algumas coisas vão mudando, né? À medida que a gente vai, por exemplo, fazendo terapia, a gente realmente, uma coisa ou outra ali muda, mas no ritmo e na direção que essa mesma sala acha que vai te fazer economizar mais energia, vai te ajudar a sobreviver. Então, eu não estou dizendo aqui que não tem como é, atingir algumas mudanças ao longo de um autocompromisso que a gente tem. Só que isso acontece num nível que geralmente a gente não está tão disposto a esperar. E geralmente a gente já demorou muito para conseguir atingir esses níveis de mudança. E o que que a gente precisa fazer é chegar nessa sala, então, né, acessar esses mecanismos internos, esses níveis da mente, e mostrar para eles que, na verdade, quando a gente gera algumas mudanças, a gente não vai morrer, a gente não vai gastar mais energia, muito pelo contrário, a gente vai ter mais vida, mais força, mais vitalidade, mais energia vital de várias maneiras, né? E para fazer isso, a gente precisa entender esses mecanismos da mente, acompanhar a forma como eles já funcionam, né? Não é que você vai chegar lá e mudar tudo, você vai pegar é como se você fosse pegar a direção que eles já estão funcionando e você aproveitasse aquilo para ir criando algumas mudanças poderosas na sua vida. Então, a gente não sai mudando coisas à torta, à direito, assim, a gente precisa fazer algumas verificações para avaliar quais são as mudanças realmente adequadas de se fazer e não sai mudando qualquer coisa só porque a gente acha que vai ser mais legal daquela forma, né? Então, eu realmente, por exemplo, não recomendo esses vídeos de YouTube de reprogramação mental, umas coisas que você passa escutando assim, porque às vezes você não sabe direito o que está sendo modificado ali, né? E ao longo desses anos de estudo que eu tenho, o que eu fiz foi organizar uma forma de rapidamente saber o que a gente precisa fazer para tanto identificar esses padrões quanto modificar cada uma dessas estruturas. E é um método pronto hoje, né, que nos ajuda tanto a diagnosticar onde estão os padrões mais limitantes que vêm atrapalhando o nosso sucesso de maneira geral, nossa vida de maneira geral, e de acordo com aquilo que você vai identificando, você já vai aprendendo como elaborar um cronograma para fazer uma mudança que você realmente precisa. E como eu fiz muitas mudanças em mim, antes de começar a fazer mudanças nas pessoas, eu desenvolvi, né, esse método para fazer cada coisa pedacinho por pedacinho. Porque quando eu fazia em mim, meio que eu entendia a lógica ali, né? Eu estudava muito tempo e tal. Só que para ensinar isso para outras pessoas, eu precisei decompor aquilo em pedaços que uma criança, uma pessoa, de maneira geral, sem conhecimento nenhum sobre a mente, sobre neurociência, ela consiga reproduzir e aplicar aquilo. Então, o que que você precisa fazer para gerar um processo de mudança? Você precisa entender os seus padrões mentais, como eu já falei. Quando eu falo entender os padrões mentais, as pessoas pensam que precisam lembrar do fato da infância, de quando aquilo começou, aquilo foi gerado e tal, só que não é nada disso. A gente precisa literalmente entender como aquilo está funcionando hoje.
Então, não é sobre quando começou, que a professora, a minha mãe me deixou de castigo. É sobre como a minha mente hoje está tratando esse assunto, né, essa área da minha vida em relação aos resultados que eu venho tendo. E isso nos ajuda a saber por que que a gente vem repetindo determinados padrões da nossa vida, né? Por que que a gente não conseguiu mudar ainda. E até aprender por que que a gente não conseguiu mudar antes sobre isso. Depois, você pode já começar a transformar os seus padrões. Ou seja, entrar realmente naquela sala e ficar nela tempo suficiente para reorganizar e reprogramar esses padrões e essas etapas, essas situações que vêm acontecendo aí. E normalmente em poucos dias a gente já começa a ver as primeiras mudanças reais, sem que você fique precisando lembrar de fazer o comportamento novo, né? É uma mudança na forma de se comportar, de se sentir, e realmente tem algumas mudanças que são um pouco mais profundas, que exigem um pouco mais de tempo e um pouco mais de conhecimento, que a gente sempre pode conseguir essas mudanças sozinho também. Só que essas a gente vai refinando essas mudanças, né? Vamos imaginar que você está mexendo num relógio. Aí você tem um relógio inteiro ali e você começa a limpar todas as engrenagens dele. Então, isso vai criar uma mudança geral. Seu cérebro é um relógio. Isso vai criar uma mudança geral na sua vida. Só que talvez você percebeu que limpando todo aquele relógio ali, tem alguma engrenagem que realmente precisa ser trocada por outra. Então, nessa segunda etapa, é hora de realmente trocar esses pedacinhos menores ali. Tudo tem um passo a passo, tudo tem um método, tudo isso tem um sistema, e você não precisa ficar quebrando a cabeça para saber qual é o próximo passo, porque você sempre vai saber qual é o próximo passo. Você vai perceber uma mudança na sua vida que, como assim como meus clientes já passaram, né? Tanto não parecia que era possível, quanto parecia que ia demorar muito mais. Então, em questão de poucas semanas, a gente vai percebendo que, embora a gente se lembre dos padrões antigos, você lembra que você tinha um problema, né? Você tinha uma coisa lá que você fazia que você não gostava, ele já deixou de existir. Só que sem que você precise ficar fazendo o esforço para ter o comportamento novo. Uma pessoa que começa a fazer uma dieta, ela tem que se controlar para não comer doce. Imagina você sem essa vontade de comer doce. É tipo isso uma mudança. Você vê o doce ali, você não precisa lutar contra isso, porque o seu novo natural é: ah, eu não tenho tanta vontade assim. De vez em quando eu como, de vez em quando não, e tudo bem. Então, é realmente uma sensação de que aquilo não faz mais parte de você. E o seu novo você agora age dessa nova forma. Então, tudo isso funciona através de um método que eu criei para diagnosticar e direcionar o nosso processo de autogestão mental. No método CODE, eu sistematizei e automatizei todas essas etapas, né? CODE vem de código em inglês, minha mentoria chama Código da Mente, e o diagnóstico é feito com perguntas bem claras e que te dão um resultado, uma direção específica no final. Então você vai ter notas, você vai ter porcentagens, você vai ter clareza real, tanto sobre o tamanho do problema, quanto o tamanho da mudança que você precisa fazer e conseguir avaliar cada etapa do seu progresso. E depois de ter esse diagnóstico, você já vai ter acesso às práticas prontas, às técnicas que você precisa fazer. Você coloca para rodar lá e segue o passo a passo. Você não precisa entender, não precisa começar a improvisar. Esse começo é aquela parte que eu comparei com limpar o relógio, de uma maneira geral. E na parte das mudanças mais sutis, você vai entender de uma forma mais simples e direta exatamente o que você precisa fazer, pensar, durante quanto tempo, quais sugestões se dá para que a sua mente entenda e remodele os padrões mais sutis. O método Code está disponível no Código da Mente, que é um processo gravado meu, com vídeos rápidos e curtos e um sistema de diagnóstico com planilha, que você vai preenchendo e já vai vendo as notas e as pontuações em tempo real. Quando você pegar o resultado, já tem também todas as técnicas gravadas, com os nomes de cada uma delas, para você não ter dúvida de qual é aquela ordem que você tem que seguir, né? Qual é a prioridade que você tem que seguir. E o Código da Mente foi criado pensando nas pessoas que já têm uma ideia de quais são as mudanças que elas querem fazer na vida. Então não é para a pessoa que está perdida, ah, nossa, não faço ideia do que eu quero. A pessoa pelo menos já tem um problema ali que ela quer resolver. Igual eu no começo. Embora eu não tivesse uma grande ideia que eu queria atingir na minha vida e tal, pelo menos eu sabia que eu queria parar de ser daquele jeito, eu queria minimamente ali ser, né, visto, ser uma pessoa interessante, uma pessoa respeitada. Então, ele foi criado para pessoas que provavelmente já tentaram outras formas de mudança, né? E atingiram até pequenas mudanças em algum momento, mas depois voltou ou não chegou onde queria ter chegado. E eu vou mostrar para você aqui o que algumas pessoas falaram depois de testar esse método por 4 semanas. Eu tenho que descobrir o que é que tem dentro da minha cabeça que tá me travando, que tá bloqueando o que eu realmente mereço. Eu sempre fui uma pessoa muito procrastinadora, mas eu já deixei a procrastinação de lado. Por muito tempo eu me fazia de vítima do meu passado, né? Eu acreditava que as coisas que aconteceram comigo eram responsáveis pelos resultados que eu tive antes. E sempre repetia os mesmos erros, os mesmos padrões.
E era como se eu ficasse preso num ciclo sem fim. E a culpa era sempre dos outros, nunca era minha. E hoje eu me vejo um homem diferente, uma pessoa diferente, e eu acredito que a transformação, ela começa de dentro da mente, né? Que é quem comanda tudo. Eu queria saber o que a minha mente é capaz de fazer, até onde ela vai, o que ela faz com que eu desenvolva ou não, as coisas que eu instalei em mim mesma, né? As crenças que eu fui adquirindo no decorrer da minha vida, que hoje me impedem de ser uma pessoa diferente. Que com o curso eu descobri várias coisas que eu não sabia que poderiam estar me atrapalhando, né? E que eu descobri várias maneiras de tratar elas. E essa virada de chave mudou não só a minha vida pessoal, a forma como eu me enxergo, a forma como eu acredito que eu mereço as coisas, mudou também o meu trabalho. Eu me senti extremamente feliz no meu trabalho, extremamente consumida, então eu mudei a forma como eu me enxergo, a forma como eu lido comigo, a forma como eu me trato. Eu mudei a rotina do meu trabalho, o meu relacionamento do trabalho, a forma como eu me enxergo, a forma como as pessoas lá me veem também. Eu tive a oportunidade de me desenvolver, de conhecer ferramentas, técnicas, compreender comportamentos, entender como que muitas pessoas reagem a situações de estresse, de pressão e muitas vezes como os traumas são criados. A única coisa que eu lamento é não ter conhecido isso antes. Foi aí que eu descobri realmente que eu tenho alguns bloqueios, né? Algumas limitações e vim trabalhando isso. Mas o que mais me deixou intrigada foi que na primeira semana que eu tinha feito o segundo módulo eu já consegui lidar com algumas coisas externas que antes me incomodariam e que antes iam surtir um efeito negativo dentro de mim. Não me frustrar tanto, ou então não deixar o ambiente externo interferir naquilo que eu estava sentindo no momento. Então, eu vinha de uma agenda vazia e da mudança da minha mentalidade de enxergar verdadeiramente que o problema que estava acontecendo era comigo, né? E na sexta-feira eu fechei 3 atendimentos. Então a minha mentalidade está mudando, está melhorando muito. Então eu sou muito grata a ele. Que eu estava sofrendo muito. Eu chorava todas as noites, chegava em casa por causa dos embates do trabalho. Eu chegava em casa chorando. Falo sempre as mesmas coisas. Ninguém consegue enxergar o que eu estou entendendo. Ninguém me entende. Na verdade, o fato é eu não conseguia ser compreendida. Eu tenho alguma coisa que eu tenho que descobrir dentro dessa crença, que eu tenho que virar essa chave e saber aonde que está a minha libertação. Qual é a porta que eu vou abrir, que eu vou conseguir enxergar de uma maneira diferente. Eu tinha muitos conflitos dentro do trabalho e, além dos meus conflitos, eu queria pegar os conflitos dos outros. Eu consigo parar, pensar, antes de falar. Muitas coisas eu agia na emoção, muito assim, era muito impacto. Vinha e eu já falava. Eu respiro, tem muitas coisas que eu não dou mais importância. A pessoa realmente, ela tem uma vontade de ser diferente, buscar o conhecimento, saber o que realmente vale a pena, o que é a vida de verdade, porque eu acho que a gente descobre realmente o sentido da vida, porque a gente vive no automático. Eu separei as etapas do método Code em 3 níveis que a gente vai progredindo e atingindo. O nível 1, que é o explorador, que ele funciona com induções gravadas, então você já consegue fazer o seu próprio diagnóstico, entender o que está acontecendo dentro da sua mente ali, e você vai explorar esse vasto território da sua psique, da sua mente. Então aqui a gente pensa na ideia de uma bússola, né? Então a gente vai fazer quase todos os exercícios com a minha voz te guiando, te dando a direção, te dando o caminho, passo a passo. E aí tem sim algumas técnicas que você já vai fazendo mais sozinho e criando mais confiança para executar. Normalmente esse primeiro passo, você já começa a ver muito mais autocontrole, você já vai tirando muita ansiedade que você vinha sentindo, você vai começando a perceber melhoras na qualidade do seu sono e no seu estado de atenção e memória, e você vai começando a criar um repertório mental de como se comunicar com você mesmo. E aí vem o nível 2, que é o nível do sábio interior. A gente já vai começando a refinar os conceitos, né, entendendo os conceitos ali mais intermediários, né? O sábio interior, ele tem mais autonomia, ele consegue saber mais especificamente ali a ideia de trocar, por dizer assim, as engrenagens, né? E você consegue fazer sozinho, cada vez mais as técnicas, né? E ter domínio maior sobre a sua mente, tanto na hora que você está fazendo as técnicas, quanto vivendo de uma maneira geral ali, você começa a ter uma resposta mais rápida frente às situações que você vai passando. Aqui você vai conseguindo melhorar dores físicas ou mágoas, dores emocionais, várias questões assim, né? Como que a sua mente está processando informações até físicas. Você vai perceber aqui
uma redução muito grande na sua procrastinação, nas coisas que você vai deixando para depois. Você vai começando a reformular crenças limitantes de um jeito mais rápido e recuperar informações sobre você que você não tinha. Então você começa a entender melhor o funcionamento da sua mente, entender até um padrão que você tem ali, que você não gostava tanto, o que que tem sobre ele, onde ele começou, quando que ele começou. E aí o nível 3 eu chamei de alquimista, que é quase como alguém que faz uma magia interna ali, né? Claro que não é num nível literal, né? Você não vai fazendo uma magia, só que o alquimista ele tem o acesso direto ao inconsciente. Então tem algumas ferramentas ali que você vai acessando diretamente seu inconsciente. É como se você conseguisse ter muito mais acesso àquela salinha que eu falei, e aqueles níveis de mudança. É aqui que a gente realmente consegue fazer mudanças muito mais profundas e o que eu tenho para te falar é que a maioria das mudanças a gente não precisa chegar nesse nível. A maioria das mudanças a gente faz no nível do explorador e do sábio interior. Aqui tem técnicas mais complexas de reprogramação mental, recursos mais avançados que você vai aprender a usar e ter uma habilidade, uma capacidade invejável. As pessoas teriam inveja de você porque coisas não vão te irritar mais. Não estou dizendo que nunca, né? Mas quase não vão te irritar. Você vai ter mais autocontrole, autoconsciência. Você vai ter mais dinamismo e capacidade de escolher como que você quer realmente se sentir, como que você quer realmente se comportar. E quais as principais mudanças que as pessoas até agora me falaram que passaram quando elas foram aplicando esse método? Senso de controle e de certeza de que a situação difícil que a pessoa está passando pode ser modificada rapidamente. Mais tempo livre, e isso acontece porque geralmente as pessoas gastam muito tempo e energia se preocupando e remoendo situações desgastantes e tal. Então as pessoas passam a ter mais tempo livre, mais energia, mais disposição para fazer as coisas, né? Ficar com a família, cuidar do corpo, focar nos estudos, ou focar em alguma coisa que a pessoa realmente precisa focar, e focar mesmo. Enquanto ela está fazendo aquilo, ela não está dispersando, pegando o celular toda hora, alguma coisa assim. E uma coisa que eu gostei muito de ouvir é que, por ser um método simples, as pessoas conseguem fazer isso em questão de 15 minutos por dia, alguma coisa assim. Então não precisa dedicar muito tempo de estudo, de prática, não precisa de silêncio absoluto, não precisa de concentração total, você pode fazer até, né, em um parque, alguma coisa assim. Não precisa estar num lugar que ninguém está falando com você, né? Estando com fone de ouvido ali, às vezes depois as outras técnicas até mesmo sozinho, sem estar ouvindo nada. Em questão de 5 a 15 minutos por dia, a gente consegue ter práticas muito efetivas de mudança. A aplicação dessas ferramentas não precisa de nenhum tipo de conhecimento prévio. Eu gosto de pensar nesse método como um manual de instruções do nosso cérebro. Então, ele não é um curso complexo sobre neurociência, cheio de palavras, técnicas, padrões mentais, neurotransmissores e tal. Ele tem aulas sim, teóricas, mas ele fala de uma forma muito natural sobre o jeito que a nossa mente pensa, sente e reage. Você pode ter acesso a todo esse método, do jeito que eu estou descrevendo agora, e é natural que você esteja, né, se perguntando quanto que isso vai custar para você ter acesso a isso. E não tem como a gente acabar não comparando com outras coisas, né? Quanto custa uma mudança? Quanto custa ter mais tempo com a família e tal? Não dá para ficar comparando isso, colocando isso em dinheiro. Mas vamos pensar numa terapia tradicional. Uma terapia tradicional que custa em média 180 a 250 reais por sessão. E a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas geralmente demora bastante. Isso quando traz um resultado, às vezes nem funciona, né? Eu cobro nas minhas sessões de hipnoterapia 560 reais hoje, quando esse vídeo está sendo gravado. E os cursos que eu fiz para saber isso, né, desde 2009 até hoje, eu sempre fiz vários cursos, em média eles custam de 4 a 10 mil, e eu fiz facilmente mais de 50 cursos até hoje de programação neurolinguística, hipnose, sem falar das pós-graduações e das viagens que eu fiz para estudar isso, né. Então eu criei esse método para custar R$ 1.497, quase R$ 1.500. E quem já viu eu oferecendo ele antes, inclusive, já recebeu essa oferta. Se você já está na minha base de contatos, eu já falei para você esse preço em algum lugar, R$ 1.497, mas comprando por essa página agora, você vai poder ter acesso a esse método com todas as atualizações futuras e os materiais adicionais que eventualmente eu venha a criar sobre ele por 12 vezes de R$ 29,70. Ou R$ 297 à vista, com acesso vitalício. Então, clica nesse botão embaixo aqui agora para colocar seus dados e garantir o seu acesso. Você já vai poder, hoje mesmo, começar a mudar os seus próprios padrões. Então, você vai clicar aqui nesse botão e você vai cair nessa tela aqui, que você vai preencher os seus dados, dados simples, dados pessoais, e terminando de preencher seus dados aqui, você já recebe o acesso. Você vai ter acesso, vai receber tudo por e-mail e tudo mais. Por lei,
Todos os produtos que você compra pela internet têm 7 dias de garantia. Eu coloquei 15 dias de garantia nesse método. Em 15 dias você vai ter tempo para fazer o seu próprio diagnóstico e já começar a fazer as primeiras técnicas de mudança. Então, se em 15 dias, e esse é um compromisso meu com você, não tiver começado a ver nenhuma diferença ainda na sua forma de agir, pensar, se sentir, se você realmente não estiver vendo diferença, você pode vir aqui no mesmo lugar que você comprou o curso, no material, e você pode pedir seu reembolso. Você não precisa falar comigo, não precisa explicar, não precisa me ligar. Eu nem vou saber, eu vou saber depois só, né? Mas você não precisa falar comigo, eu não vou insistir para você pensar melhor, nada assim. Então essa garantia já está aqui disponível. Quando você clicar nesse botão aqui embaixo, você vai ter acesso ao método e à garantia. E para quem comprar agora por essa página, eu vou dar acesso também ao meu desafio Código da Mente, que eu vendi no ano passado, em 2025, por R$ 1.000. E eu ajudei os participantes a terem mudanças de padrões antigos em 5 encontros. Se você quiser, você já vai poder começar por ele, inclusive, né? Ele tem uma organização um pouco diferente aqui, porque eu fui fazendo na hora ali. O método, ele, vamos dizer, ele é um pouquinho mais linear, um pouquinho mais organizado, mas o desafio, ele vai já te gerar mudanças em 5 encontros, né? 5 gravações dos encontros. E ele vai bem, realmente, direto ao ponto. Eu também vou liberar para você, como eu sei que, mesmo com o método passo a passo, pode ser que você tenha receio de não saber o que fazer, eu vou te dar acesso a um encontro em grupo comigo, ao vivo, em grupo, no Zoom, no qual eu vou estar disponível ali para tirar todas as suas dúvidas e te dar clareza e segurança sobre o que você precisa fazer. Então você vai ter acesso a um encontro em grupo, eu tenho alguns encontros em grupo, você vai escolher em qual você vai querer entrar e você vai poder participar ali. E, terceiro, eu vou te dar um encontro individual comigo, online, no qual a gente vai ter 1 hora para falar sobre o que você quiser falar sobre o seu processo de mudança. Você vai poder tirar dúvidas, você vai poder me perguntar alguma coisa sobre você vai poder me pedir ajuda para eu te ajudar a saber qual é o seu próximo passo que você precisa dar. Então, entrando no método, você tem até 4 semanas para fazer esse agendamento comigo. E todos esses bônus estão acessíveis só aqui pelo botão dessa página. Então, eu tenho como saber, inclusive, né, se você, na hora que você viu esse vídeo, você entrou, ou se você acabou entrando depois, ou por essa página, ou por algum outro lugar. Então, isso aqui tudo está válido se você entrar hoje, sem fechar essa página, você clicar no botão aqui. Então, o que você vai receber? O método gravado, o bônus do desafio Código da Mente, com 5 encontros, um encontro ao vivo, comigo em grupo, um encontro individual comigo. Tudo isso daqui valeria facilmente muito mais de R$ 1.497, e você vai acessar por 12 de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista. Acesso vitalício. E quando a gente começa a pensar sobre da onde a gente está vindo e para onde a gente está indo, eu tenho uma coisa para te ajudar a pensar. Você ficou comigo até agora, você entendeu todo o método, entendeu qual é a minha proposta para você, você entendeu que você está duplamente seguro sobre a possibilidade de não funcionar e você vai poder recuperar todo o seu investimento, que já é muito mais baixo em relação a tudo que você vai receber, mas você vai poder recuperar isso se não fizer sentido. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que é nos momentos de decisão que o nosso destino é moldado. Então você pode agora tomar uma decisão correta que vai transformar a sua vida e você vai se agradecer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Você não vai agradecer a mim, talvez agradeça, mas você vai se agradecer. Ou você pode continuar do jeito que tá, não fazer nada, não fazer nada do que eu falei nessa aula, não colocar nada em prática do que eu falei aqui. Você pode, eventualmente, ficar garimpando material no YouTube, tentando pegar essas pessoas diferentes que vão falando de alguma coisa assim, criar um método que o pessoal chama de método Frankenstein, né? Que você vai pegando um monte de conhecimento solto e tentando juntar sozinho. Muito mais arriscado, muito mais demorado isso se funcionar. Ou você pode seguir junto comigo, passo a passo. Eu vou te dar tudo aqui já pronto, testado, que eu venho estudando e praticando ao longo de quase 2 décadas, né? Como eu já falei. E ganhar todo o tempo que você vai poder ganhar para fazer o que realmente for importante para você. Porque você vai ganhar tempo com esse método. Com segurança, com método, passo a passo, sistema, sempre sabendo qual é o próximo passo que você precisa fazer para reorganizar e gerenciar os seus padrões mentais. E eu acho que no fundo a grande pergunta que fica e que você tem que se fazer é a mesma que eu me fiz lá no passado. Até quando eu vou aceitar ser uma pessoa que sempre vai acabar se achando menos capaz, menos competente, que provavelmente não vai morar embaixo da ponte, né? Eu sabia que eu não ia ser um mendigo, alguma coisa assim, mas que também nunca ia ter uma grande realização, né? Uma coisa realmente significativa, uma vida da qual eu me orgulho, por dizer assim, né? Uma vida da qual as pessoas que vêm depois de mim se orgulham e tudo mais.
Então, se você quiser mudar tudo isso, conte com a minha ajuda, clica aqui embaixo e preencha seus dados para se inscrever. Tem algumas coisas que o pessoal acaba ficando em dúvida. Por exemplo, eu já falei, mas vou falar algumas coisas de novo aqui. Quanto tempo demora para começar a ver as primeiras mudanças? Normalmente, depois que você faz o diagnóstico, você já começa a aplicar as primeiras técnicas, e as primeiras mudanças vêm depois de alguns poucos dias. Você pode ter uma mudança significativa já a partir da primeira técnica, do primeiro dia, mas vamos pensar, faz quanto tempo que você está com esse problema? Alguns meses, alguns anos? Vamos pensar que as mudanças mais reais começam a acontecer a partir da primeira semana, segunda semana, terceira semana. Algumas mudanças um pouco mais longas, a partir de 2, 3 meses. Então, normalmente a gente começa a ver mudanças muito rápido, e aí, à medida que a gente vai refinando aquilo, a gente vai vendo mudanças mais íntimas, mais profundas, mais relacionais. Então, dependendo do estágio, do nível da mente, que eu expliquei lá, né? Mentalidade, crença, gatilhos e sistêmico, dependendo de onde está isso, pode ser que demore um pouquinho mais para você achar isso e conseguir fazer essas mudanças, né? Mas sempre elas são possíveis de serem feitas. Você vai ter acesso vitalício a todo esse conteúdo que eu te mostrei, e você vai poder acessar quando você quiser e da onde você quiser. Você vai poder baixar para fazer até quando você estiver sem internet, fazendo as técnicas da onde você quiser, mesmo se você não esteja na internet. Você pode baixar os conteúdos que tem aqui para você fazer. E quando eventualmente tiver uma atualização sobre o método, você vai receber automaticamente na área de membros. Então, o grande ponto é: entra agora no método, clica aqui embaixo, preencha seus dados, testa por 15 dias. Não gostou? Pede o reembolso. Se você não tiver visto nenhuma mudança na sua vida nesse tempo, pede o reembolso e a gente segue amigo. Mas não deixe de se dar esse presente, essa oportunidade de gerar uma transformação real na sua vida que você vai se agradecer daqui a pouco tempo. Você vai se agradecer. Vou ficando por aqui, até mais.